Há um ditado sobre fazer mangá que diz para não ter vergonha de se mostrar. Esse tipo de enredo agradaria aos fetichistas, e o protagonista sabia que sua sensei, Ainab, que era mangaka, estava fazendo isso. Ele soube disso depois que começou a namorar com ela. Uma vez, ela perguntou se ele gostava do padrão de sua calcinha. Ele ficou hesitante com a maneira direta dela e esperava que ela pudesse ser um pouco mais envergonhada. Eles começaram a namorar há algum tempo, ela tinha 24 anos e ele, 20. Um dia, enquanto trabalhava, ele disse a ela que já tinha enviado as páginas completas para a nuvem e pediu para ela verificar. Ao checar, ela ficou impressionada com a habilidade dele, mas era alguém que sempre mantinha uma expressão séria. Ela o elogiou de maneira extravagante, mas com uma cara neutra. O elogio não era nada fora do comum, mas para o protagonista, Koki, tinha um poder destrutivo. Ele aprendeu o quanto os elogios da pessoa amada podem ser destrutivos após começar a trabalhar com ela. Ainaba era a autora de Crimson Witch, que era o mangá que ele mais amava. No momento em que decidiu se tornar seu assistente, ele se comprometeu a dar o seu melhor, não importava o quão rígida ela fosse. Ela era do tipo que dava muitos elogios. Normalmente, isso tornaria o ambiente de trabalho bom, mas havia um problema, e ele ficava tão feliz depois de ser elogiado que começou a ter mal-entendidos. Mas ele sabia que não poderia se apaixonar por ela, porque se isso acontecesse, não seria bom. Um dia, ela perguntou se ele estava bem, porque seu rosto estava muito vermelho. Ele rapidamente foi ao banheiro e sentou-se, pensando que, em um único momento, quase se apaixonou por ela. Ele pensou que ela dizia essas coisas sem ficar envergonhada, apenas porque não sentia nada de especial por ele. Até que, um dia, ela perguntou diretamente se ele gostava dela. Essa pergunta o pegou de surpresa, e ele começou a gaguejar. Disse a ela que a respeitava, mas se perguntou se ela havia descoberto seus sentimentos. Ele finalmente explicou que não gostava dela, mas ela respondeu que seria melhor se ele também gostasse dela. Ele ficou novamente chocado ao ouvir isso. Ainab confessou que o amava e que queria fazê-lo feliz, perguntando se ele gostaria de namorar com ela. Ela acrescentou que, como o amava tanto, criou um novo personagem de seu mangá com a aparência dele. Isso nunca havia acontecido antes em sua vida. Mesmo sendo alguém que não sabia muito sobre romance, ele podia dizer que era o que chamam de amor. Ela perguntou se ele estava bem com o personagem se parecendo com ele. Ele ficou sobrecarregado com as palavras dela. Ela perguntou se ele estava bem, e ele disse que tudo estava acontecendo tão rápido que ele estava apenas tímido. Ela se desculpou por tê-lo assustado e perguntou se o fato de ele estar envergonhado com a confissão significava que ela ainda tinha uma chance. Ele, de repente, percebeu que não havia respondido à confissão dela. Com coragem, disse que gostava muito dela e que estaria aos cuidados dela dali em diante. Ela sorriu com a resposta dele e disse que estava realmente feliz, e ele disse o mesmo. Foi a primeira vez que ele a viu sorrir. Ele afirmou que haveria um problema se eles começassem a namorar, e se ela continuasse elogiando como fazia no trabalho, ele definitivamente ficaria muito envergonhado para trabalhar. Ela disse que o desenho dele era fantástico e que queria se esforçar para mostrar seu trabalho ao mundo todo. Ainab disse que era complicado porque não sabia como era se sentir envergonhada, e não estava tentando elogiá-lo, apenas dizia o que pensava. Ela pediu que ele fosse mais paciente e prometeu lembrar das coisas que não deveria dizer. Foi a primeira vez que ela tentou dar o seu melhor por seu amado, e isso a deixou muito empolgada. No final do dia, ele tinha uma namorada fofa, e um casal inesperado acabará de se formar. Ainab tinha uma rotina matinal em que acordava às 7 horas, fazia uma xícara de café, fumava sob o exaustor, tomava café da manhã e começava a trabalhar às 9 horas. Ela estava fazendo tudo isso quando Koki chegou 40 minutos antes do horário. Ele estava tão animado no segundo dia de seu relacionamento que se perguntou o que deveria fazer para passar o tempo até ela estar pronta. Ela abriu a porta naquele exato momento e perguntou por que ele estava lá tão cedo, já que fazia frio lá fora. Ele perguntou como ela sabia que ele estava lá, e ela respondeu que o viu da janela. Ele se desculpou por incomodá-la, mas ela disse que estava pronta há 4 horas. Ela estava animada porque iria encontrá-lo, então acordou cedo. Ele sabia que ambos compartilhavam os mesmos sentimentos. Ainab disse que não havia problema em ele chegar cedo e passar o tempo com ela. Mais tarde, durante o trabalho, ela disse que estava difícil não se sentir inconscientemente envergonhada. Ela pediu que ele explicasse por que estava envergonhado, mas era difícil para ele. Ela tentou explicar que era sobre suas ações e palavras. Ainab entendeu que ele gostava dela mais do que havia esperado, e disse que estava tão feliz em saber disso que poderia morrer naquele momento. Ao perceber o amor dele por ela,
ela quis beijá-lo imediatamente. Eles se aproximaram, e ele também quis beijá-la, mas estava tímido e corado. De repente, o despertador tocou, era hora de trabalhar. Ela recuou, e ele não conseguiu acompanhar o ritmo dela. Ainab disse que não conseguiriam parar se começassem a misturar vida profissional e pessoal. Ela disse que, dali em diante, não pediria mais para ele desenhar cenas eróticas. Ele tentou explicar que não se envergonharia com as imagens, e que não sentia isso por todos. Ela disse que estava preocupada que ele não estivesse confortável em desenhar usando-a como referência nua. Ele de repente notou um painel no mangá com uma mulher nua e perguntou se era ela. Ele começou a ficar vermelho e perguntou se o desenho era baseado nela. Ainab disse que ele não precisava se forçar a fazer isso. Ela sorriu e disse que ele veria a versão real um dia, então deveriam guardar a diversão para esse momento. Ele ficou completamente corado com isso, e ela comentou que não era difícil fazê-lo se sentir envergonhado. Um dia, eles se encontraram em uma situação difícil no trabalho. Kouki havia terminado sua parte, e Ainab pediu desculpas pelo tempo extra, dizendo que ele poderia ir para casa. No entanto, ele recusou, dizendo que não iria embora, mas que ajudaria a terminar o trabalho rapidamente, pois o atraso também era culpa dele. Ainab admitiu que o atraso era sua responsabilidade, já que ela havia mudado metade do capítulo na noite anterior. Ele a tranquilizou, dizendo que a mudança foi boa e que as pessoas gostariam mais dela. Ele disse que, como seu maior fã, pagaria o favor com o melhor desenho que pudesse fazer. Depois de algumas horas, finalmente terminaram. Já passava da 1 hora da manhã. Ainab agradeceu e disse que iria dormir por 1 hora e que ele poderia pegar um táxi, pois ela pagaria depois. Logo em seguida, ela caiu exausta na cama. Foi a primeira vez que ele a viu tão cansada. Kouki pensou que talvez não tivesse muito efeito, mas mesmo assim se aproximou dela, segurou sua mão e agradeceu. Ainab, de repente, abriu os olhos e disse que esse era exatamente o tipo de coisa que o faria se apaixonar mais por ela. Ela perguntou o que ele estava planejando ao fazer isso. Ele ficou surpreso ao vê-la acordada. Ainab comentou que, se ele a abraçasse, ela teria mais energia. Kouki, com muita timidez, disse que não estava pronto para isso. Ela se levantou e declarou que, para ela, era hora de voltar ao trabalho. Ele perguntou como ela poderia trabalhar estando tão cansada, ao que ela respondeu que o amor dele a dava milhões de vezes mais energia do que dormir. No dia seguinte, na agência de publicação, o editor do mangá agradeceu a Ainab por entregar o manuscrito. O nome do editor era Kakami, e Ainab disse que preferia entregar o trabalho pessoalmente do que deixar que viessem à sua casa. Kakami cutucou a barriga dela, dizendo que Ainab era má. Ainab perguntou se poderia retribuir o cutucão. Kakami comentou que era raro Ainab terminar o trabalho tão tarde, e que o conteúdo estava completamente diferente do que haviam discutido antes. Kakami perguntou se algo havia acontecido. Ainab respondeu de forma direta que tinha arranjado um namorado. Kakami ficou chocada. Ainab explicou que, quando viu seu namorado, não conseguiu evitar adicionar mais descrições às mentes dos personagens, o que tornou o mangá muito mais interessante. Kakami ficou impressionada e comentou que deveria ter sido ela a sugerir as partes que podiam ser melhoradas. Ainab gostou da paixão de Kakami. Kakami observou que, para fazer uma introvertida como Ainab mudar tanto, o namorado dela devia ser realmente incrível. Kakami perguntou o que ela mais gostava nele, mas Ainab disse que era segredo. Mais tarde, Ainab perguntou a Kakami se ela sabia como expressar seu amor ao namorado sem deixá-lo envergonhado. Kakami riu e disse que não sabia, já que nunca tinha tido um namorado. Ainab se desculpou, e as duas voltaram ao trabalho. Algumas semanas depois, estavam sentados na casa de Ainab e haviam terminado o trabalho da semana. Kouki disse que estava ansioso para trabalhar na próxima semana. Ainab perguntou se ele poderia vir à casa dela no dia seguinte. Ele aceitou alegremente o convite, mas achou estranho, já que era seu dia de folga. Perguntou se havia algo que precisava ser feito, ao que Ainab respondeu que não, que ela simplesmente o estava convidando para passar um tempo com ela. Kouki pensou que seria a primeira vez que se encontrariam em privado desde que começaram a namorar. Ele decidiu que deveria vestir roupas novas, mas o problema maior era como deveria chamá-la, já que sempre a chamava de sensei desde que se conheceram. Chamá-la de sensei durante o trabalho não era um problema, mas ele não sabia como deveria chamá-la durante os encontros. Mais tarde, em uma ligação, Ainab perguntou se ele era um gênio em fazê-la feliz. Ele disse que não conseguia decidir e a chamou. Perguntou se ela queria que ele a chamasse de algum nome específico.
Ainab não conseguiu pensar em nada e disse que, desde que fosse algo que ele escolhesse, ela ficaria feliz com qualquer coisa. Naquela noite, ele ligou para ela novamente e notou que Ainab estava fora de casa. Ela disse que estava em uma loja de conveniência comprando algo. Ele disse para ela ir para casa com cuidado, já que já estava escuro, e perguntou o que ela precisava comprar tão tarde. Ela respondeu que achou que eles poderiam precisar disso no dia seguinte. Ela estava comprando preservativos. Kouki ficou vermelho ao ouvir isso e perguntou se ela estava na seção de preservativos. Ainab perguntou se seria melhor comprar o mais caro. Ele gritou de vergonha pelo telefone, dizendo que não precisava comprar. Ela se desculpou, dizendo que realmente não entendia dessas coisas. Ele pensou que ainda era muito cedo para isso. No dia seguinte, ele disse a ela que não queria que outros homens a vissem comprando esse tipo de coisa e acrescentou que ele mesmo compraria se fosse necessário. Ainab perguntou se ele queria que ela fosse só dele. Ele respondeu que era bastante embaraçoso quando ela dizia isso tão claramente. Ainab saiu da loja dizendo para ele não se preocupar, acrescentando que ela já era completamente dele agora e que ele poderia tê-la para si o quanto quisesse. Ela disse que não deixaria outras mulheres o verem quando ele fosse comprar preservativos. No dia seguinte, enquanto Kouki caminhava até a casa dela, pensou consigo mesmo que estava agindo como uma garota, sentindo-se tímido e feliz para o encontro. Ainab abriu a porta, e ele notou que ela parecia estar de mau humor. Ele rapidamente perguntou se havia dito algo errado. Ela disse que não era nada disso, mas que seu editor acabará de dizer que havia um trabalho que ela havia esquecido. Ainab pediu desculpas e disse que terminaria o mais rápido possível. Ela precisava desenhar a capa da revista. Ele ficou animado ao saber disso e perguntou qual era o tema, mas depois parou, dizendo que não queria spoilers. Ainab perguntou se ele realmente gostava do mangá. Ele simpatizou com o trabalho de última hora dela e sorriu, dizendo que a amava por isso. Ainab pediu para ele ficar à vontade e foi trabalhar em outro cômodo para se concentrar. Kouki sentou-se e percebeu que havia perdido a chance de mudar a forma como a chamava. Ele deveria ter feito isso quando se encontraram, mas não conseguiu por causa da expressão dela. Então, pensou em oferecer um café para ela e chamá-la naturalmente quando fizesse isso. Quando foi para a cozinha, viu caixas vazias de geleia energética na lixeira. Kakami agradeceu a Ainab mais tarde por telefone por ter ajudado tanto, já que não esperava que o trabalho fosse concluído tão rapidamente. Kanabai notou que já era tarde e pensou que ele poderia estar impaciente. Ela foi até a cozinha e o aroma de comida deliciosa a atingiu. Ele havia preparado comida para eles, e ela se aproximou por trás e o abraçou. Ele ficou surpreso e atordoado ao senti-la. Ela perguntou se eles já estavam casados, ao que ele respondeu timidamente que não. Ela, então, disse com uma expressão triste, em que pena. Ela mencionou que adorava bife de hambúrguer e pegou os pratos para servir. Eles se sentaram para comer, e ela começou a elogiar suas habilidades culinárias. Ele disse que estava feliz por ela gostar e que poderia fazer sempre que ela quisesse comer. Ela então sugeriu que ele a chamasse de Akira dali em diante. Ele ficou atônito ao ouvir isso de repente e perguntou por que ela havia dito isso. Ela explicou que ele a chamou de a casa alguns minutos atrás. Ele havia sussurrado, sem saber que ela ouviria, mas ficou feliz que ela tivesse escutado, pois agora seria mais fácil chamá-la pelo nome. Ela perguntou quando ele a chamaria assim novamente, e ele pensou que a situação só estava ficando mais difícil. Ela perguntou por que ele queria chamá-la pelo nome, e ele respondeu que achava que ela ficaria muito feliz se ele fizesse isso. Ela perguntou se ele ficaria feliz se ela o chamasse pelo nome, e ele respondeu que sim. Depois de lavarem os pratos, ela perguntou o que fariam em seguida. Ela sugeriu que poderiam assistir a um filme, e ele concordou com a ideia. Ela disse que havia encontrado alguns filmes que recomendaria. O filme começou e era sobre guerra. Ela comentou como, mesmo em situações dolorosas e desesperadoras, os personagens continuavam seguindo em frente. O tema era semelhante ao mangá dela. Logo, eles estavam tão próximos que suas mãos estavam quase se tocando. Ele começou a suar e pensou que não era bom, pois ela escolheu o filme para ele, mas ele definitivamente não conseguia se concentrar daquele jeito. Ela perguntou se ele estava gostando do filme, ao que ele respondeu, sim, pensando que ela sabia exatamente o que ele gostava, e isso frustrava um pouco, mas ele adorava isso nela. Ele a chamou de Akira-san na conversa, o que desviou a atenção dela do filme para ele. Ela deslizou os dedos pelo rosto dele e o virou em sua direção. Ela bagunçou o cabelo dele, o fez deitar no sofá e subiu em cima dele. Ela brincou com os lábios dele, e as coisas estavam prestes a esquentar quando,
de repente, um personagem no filme disse espere, pois não era o momento ainda. Obviamente, o personagem estava falando com outro personagem, mas os dois interpretaram isso como um sinal e pararam ali mesmo. Ela saiu de cima dele e disse que era cedo demais para coisas assim. Ela admitiu, na frente dele, que estava excitada, muito excitada. Depois disso, ele não conseguiu se concentrar no filme de jeito nenhum, então pediu o título para assistir depois, em casa. Logo, era outro dia, e era o primeiro encontro deles ao ar livre. Ele disse a si mesmo que garantiria que ela se divertisse. Ele estava caminhando por um beco quando viu dois garotos provocando uma garota. Era o mesmo local onde eles haviam combinado de se encontrar. Quando ele se aproximou, viu que a garota que estavam provocando não era outra senão ela. Ela olhou feio para os garotos, e quando viu, deu um sorriso leve e o abraçou na frente dos meninos, deixando-os chocados e atordoados. Ela o elogiou, dizendo que ele estava ótimo. Ele disse que havia muitas pessoas ao redor e que estava envergonhado. Ela disse aos garotos que desculpassem, pois estava com o namorado. Os garotos disseram que dava para perceber e saíram, comentando que eles não combinavam nada, pois ele era apenas um cara comum. Isso machucou um pouco, e mais tarde, ele se perdeu em pensamentos. Ela perguntou o que ele estava pensando, e ele disse que levou o comentário dos garotos para o lado pessoal. Ele disse que nunca desistiria, pois tinha confiança de que gostava dela mais do que qualquer um. Ele decidiu deixar isso de lado, pois sabia que ela não se divertiria se ele parecesse deprimido. Ela disse que aquelas palavras já fizeram se apaixonar ainda mais por ele. Ela o levou a uma loja antes de irem comer e comprou roupas combinando. Ele perguntou por que ela mencionou isso de repente, ao que ela respondeu que apenas pediu ajuda ao atendente. Eles experimentaram várias roupas, e o atendente sugeriu algo novo, dando a ele uma roupa muito fofa. Ela não gostou da roupa, pois era muito fofa para o estilo dela. Ela então experimentou calças de uniforme, e ambos gostaram, pois combinava mais com o estilo dela. Mas ele disse que a saia também ficava muito boa nela, incentivando-a a experimentar os trajes fofos. Ela riu e disse que ambos estavam se preocupando com coisas bobas. Ele não entendeu o que ela quis dizer, mas ficou feliz, pois ela estava se divertindo, então não pensou muito nisso. Mais tarde, em um café, ela disse que queria alimentá-lo e perguntou se ele ficaria envergonhado. Ele respondeu que estava tudo bem e que não se envergonharia. Ela começou a alimentá-lo, e o casal na mesa ao lado admirava como eles eram fofos juntos. Ele também estava bem com isso, pois, com o passar dos dias, ele estava ficando cada vez mais confiante. Um dia, quando ele chegou à casa dela para trabalhar no mangá, viu uma garota que parecia mal-humorada e tinha uma expressão ainda mais dura e fria do que a dela. A garota disse a Ainab que nunca aceitaria, e nesse momento ele entrou na sala. Ele cumprimentou Ainai, e a nova garota gritou com ele para não falar com Ainai de maneira tão casual, como se não fosse nada. Ele perguntou quem ela era, e isso a deixou realmente irritada. Ela se levantou e disse que ele não a cumprimentou quando ele e Ainab começaram a namorar, e agora queria saber quem ela era. Ela se apresentou como Yao Sakura e disse que, em nome da amiga de Aiken, precisava falar com ele. Isso o deixou muito ansioso, mas Akabe interveio e disse que elas não eram realmente amigas, o que deixou Sakura atordoada por um segundo. De repente, a garota ficou pálida e explicou que elas eram, sim, amigas, pois estavam juntas na aula de arte. Akabe respondeu que tinham passado muito tempo juntas, então não eram apenas amigas. Ela continuou, dizendo que eram melhores amigas, o que trouxe de volta a cor ao rosto de Sakura. Sakura ficou feliz com a validação que recebeu e perguntou por que ela não disse isso antes. Akabe respondeu que não teve a chance de dizer. Sakura então se apresentou novamente para ele, desta vez como a melhor amiga dela. Ela disse que, como melhor amiga, precisava fazer uma pergunta muito importante em se ele realmente tinha a intenção de ter um relacionamento sério com sua melhor amiga. Ela continuou, dizendo que Akabe ganhava muito para sua idade, e por isso havia muitos caras que a cobiçavam pelo dinheiro, além de muitos outros que se apaixonavam por sua beleza e desejavam seu corpo. Ela disse que, até que ele provasse que não era nenhum desses tipos, ela não o aceitaria. Ao ouvir isso, ele se sentiu pressionado. Ainab disse que, na última vez em que saíram para um encontro, ele não a deixou pagar pelas roupas. Ao ouvir isso, Sakura disse que isso significava que ele não estava atrás do dinheiro dela. Sakura então percebeu que eles haviam saído em um encontro, e sendo uma amadora em questões de relacionamentos e amor, ela entrou em pânico, pois não conseguia imaginar os dois fazendo coisas LWD juntos. Ele rapidamente disse que as pessoas poderiam fazer coisas LWD, mas que ele não havia feito nada impróprio com ela.
Ela então perguntou se eles já tinham segurado as mãos, ao que ele respondeu que sim, já tinham segurado. Ao ouvir isso, ela bateu com a jaqueta e disse que ele estava visando o corpo dela. Ela então perguntou a opinião dela, e Ainab respondeu que, se ele quisesse, ela permitiria que ele fizesse o que quisesse, além de pensar que talvez ela fosse interessada no corpo dele. Ainab acrescentou que, às vezes, ele olhava para o peito dela também. Sakura gritou com eles, chamando-os de pervertidos sem vergonha, mas logo se deu conta de que era isso que casais faziam, afinal. Ela disse que já sabia que ele não era um cara ruim, pelo modo como o rosto de Aina iluminava quando falava sobre ele. Ao dizer isso, ela saiu correndo da casa. Antes de ir embora, pediu desculpas por incomodar. Ainab comentou que ela havia deixado a jaqueta para trás, então ela definitivamente voltaria. Ele disse a ela que Sakura era uma pessoa realmente boa e que, embora falasse de maneira rude, realmente se importava com ela, o que era evidente. Foi então que ele percebeu que Sakura era modelo do personagem Cherry no mangá de Ainai. Ele perguntou se poderia pedir um autógrafo dela. Eles começaram a arrumar os móveis que Sakura havia movido antes. Durante isso, ele descobriu que Sakura era uma famosa escritora de mangá, sendo a autora de um dos mangás mais famosos do Japão. Ele tentou ler o mangá dela uma vez e ficou fascinado pela sensibilidade delicada da obra. Ela era uma autora que ele admirava, além de ser a melhor amiga de sua namorada, e por isso ele queria se dar bem com ela, mas não esperava que ela voltasse depois do jeito que saiu. Ela retornou em pouco tempo, pois estava frio lá fora e ela havia deixado a jaqueta. Ela disse que estava muito constrangida, mas queria se aquecer um pouco. Ele deu a jaqueta para ela e foi preparar uma xícara de chá quente. De repente, ela perguntou a ele se ele gostava dela, deixando tanto ele quanto Akabe atordoados. Ela continuou dizendo que, como havia causado muitos problemas, gostar dela só poderia ser a razão para ele agir com tanta gentileza. Ela disse que sabia que era bastante encantadora, mas que não poderia trair sua melhor amiga. Ainab começou a rir histérica. Eles dois ficaram confusos ao vê-la rindo. Sakura supôs que ela estava bem com a poligamia e, por isso, estava rindo. Ele admitiu que tinha algo em mente, mas que não tinha nada a ver com romance. Ainab pediu que ele falasse claramente, para que Sakura não ficasse confusa. Então, ele finalmente confessou que era um grande fã dela. Ainab percebeu que Sakura não estava realmente feliz ao ouvir isso e perguntou o motivo. Sakura explicou que não se importava que ele gostasse de outros autores, pois sabia que ela era a favorita dele. Além disso, se ele fosse roubado dela, ela certamente o recuperaria. Ambos acharam Sakura realmente legal. Eles começaram a conversar e ele também conseguiu o autógrafo dela. Sakura estava prestes a dar um high five a ele, mas Ainab agarrou a mão dela e disse que gostava de ver que eles estavam se dando bem, mas apenas ela poderia tocar nele. Um dia, enquanto trabalhavam juntos no mangá, Sakura perguntou o que estava passando pela mente dele. Ele ficou surpreso ao saber que ela podia perceber apenas ao olhá-lo. Ele pediu desculpas por estar agindo de forma estranha e ela lhe disse para não subestimá-la, pois ela podia perceber desde o momento em que viu seu desenho. Ela perguntou o que o preocupava. Ele respondeu que não era algo que merecesse o tempo dela. Ela disse que já haviam terminado o trabalho do dia, então ele não precisava ser tão formal e que, em seu tempo livre, não havia nada mais importante do que conversar com seu namorado amado. 0h19 minutos e 23 segundos. Ela então perguntou se ele estava tendo problemas para criar personagens. Ele concordou, dizendo que era para o mangá que queria postar e estava tendo dificuldades com o design do protagonista. Ela lhe disse que usava pessoas reais como referência, mas esse método não funcionava para todos. Ele acrescentou que havia muitas maneiras de criar um bom personagem e a mais fácil era usar lacunas. Ela então pediu para que ele tentasse colocar isso em prática. Ele estava confuso e ela lhe disse que ele não sabia como ela parecia depois que ele foi para casa. De repente, o comportamento dela mudou de uma garota malvada para uma garota fofa. Ela começou a se mexer inquieta e disse que era muito difícil fingir não estar envergonhada todos os dias. Ele ficou chocado ao ver esse novo lado dela. Ela acrescentou que era mais velha e que ele poderia começar a odiá-la se não agisse de forma madura e não ficasse corada para mostrar como um ideal sensei agia. Ela estava indo dar o melhor de si, mas depois quebrou seu personagem fofo e disse que era fofo daquele jeito. Essa performance dela o pegou de surpresa e ele pensou que era real. Em um momento, ela disse que estava bastante confiante em sua atuação e que era uma pena que não tivesse uma persona fofa. Ela explicou que, ao adicionar lacunas, ele poderia desenvolver os personagens e também destacar suas características fofas. Ele entendeu a ideia e agradeceu.
Ele lhe disse que Ainab usual era mais encantadora e fofa para ele. Seu coração começou a bater rapidamente. Ela se aproximou dele e disse que normalmente ele ficava envergonhado rapidamente, mas sempre conseguia falar com sinceridade quando queria transmitir algo, e isso era o que ela amava nele. Ele prometeu que não deixaria o conselho dela passar em branco e daria o seu melhor.